A paz do Senhor Jesus, vamos orar? Hoje tem uma palavra aqui para compartilhar, que é o Salmo 65, do 1 ao 10. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, amém? Ele já falou comigo, ele pode falar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigada a Deus por todos os livramentos, Deus, que Tu tem nos dado. Obrigada a Deus pelo trabalho dos Teus anjos, Pai, que estão sempre ao redor do Teu povo, protegendo, livrando, tirando as armadilhas do inimigo, Pai. Senhor, no mundo espiritual, Pai, existe trevas, e nós tomamos autoridade agora contra as trevas, e seja amarrado, amordaçado, manietado, toda a casta de demônio, e levado pelos anjos de Deus, para onde Jesus determinar. Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda, Senhor, a nossa vida, o nosso lar, e tudo aquilo, Deus, que Tu confiaste a nós, Pai, seja guardado e protegido por Ti, no nome de Jesus. Espírito Santo, que a palavra de Deus venha estar ministrando sobre cada um agora, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Pai, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Por Ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Aqui fala que por Ti, ó Deus, espera o louvor. Então, nós precisamos louvar a Deus. Por Ti, ó Deus, espera o louvor. Então, o nosso louvor espera Deus. Quando nós fazemos um voto, aqui fala sobre o voto e louvor, e em Sião, e a Ti se pagará o voto. A Ti se pagará um voto. Eu quero dizer para você que fez um voto com Deus e você tinha esquecido deste voto. O Espírito de Deus veio te trazer esta palavra hoje, para que os votos sejam cumpridos, para que a tua bênção seja alcançada, porque a palavra nos ensina, a palavra que sai da nossa boca precisa ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mas às vezes as pessoas esquecem. Então, se tu esqueceu, Deus não leva em conta do que estava esquecido. Agora, a palavra veio ao teu coração para te lembrar do voto que fizeste. Eu procuro sempre mesmo, pagar o voto do qual fiz ao Senhor. Não importa o que é o voto. O voto é tu dar uma palavra de sim para algo. Eu vou fazer isso ao Senhor. Eu quero dizer para ti que a gente não negocia com Deus. Nós não negociamos com Deus não se barganha, porque Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar. Deus manda chuva para inundar a terra, Deus manda o sol para todos. Então não importa se seja bom ou mal, a chuva e o sol é para todos. E a palavra de Deus diz que tudo tem um propósito, no céu e na terra, de Deus para a nossa vida. Então existe um propósito de Deus para mim e para a tua vida. Mas quando nós fizemos um voto ao Senhor, nós devemos fazer o cumprimento daquela palavra que saiu da nossa boca. A palavra de Deus diz que quando tu não faz um voto, tu é livre. Ninguém é obrigado a fazer um voto com Deus. Ninguém. Ninguém é obrigado a fazer um voto com Deus. Tem muitas pessoas em algumas determinadas denominações, que a gente não tem que citar o nome, que as pessoas devem no seu cartão de crédito e devem o voto que não conseguiram pagar. Quero dizer para ti, se tu não teve de condições de pagar o teu voto e tu não tem,
faça um jejum, peça perdão para Deus e oferece um jejum para Deus. Oração, te rende ao Senhor, peça perdão. Se tu fez um voto e tu não pôde pagar, tu fez na emoção, peça perdão para Deus e jejua. Jejua, não jejua 3 horas. Deixa pelo menos, o mínimo, uma refeição. O mínimo. Um jejum, ele começa 3 horas depois da última refeição. Se nós nos alimentar, nós comer e já entrar no jejum, como que eu vou entrar no jejum se eu estou com a barriga cheia? Não. O certo é nós fazer todas as refeições por dia, que no total dá 6 refeições. Porque entre o café e o almoço a gente come um lanche. Mas o jejum foi assim que eu aprendi desde o início da minha fé. Desde 25 anos atrás. Que o jejum se começa 3 horas após a última refeição. Eu entreguei 40 almoços para o Senhor. Nesses 40 almoços, os 7 primeiros dias, eu entreguei o café e o almoço. Então eu jantava de noite e meia-noite eu entrava no jejum. Já fazia as 3 horas que eu já tinha comido. Eu entrava no jejum à meia-noite, orando e com a palavra, lendo a palavra. De manhã, na hora do café, eu ia orar, ler a palavra. Na hora do almoço, igualmente. No lanche, não tinha lanche. Daí não comia lanche. Entregava. Aí eu entregar, este propósito eu fiz até as 16 horas. Mas eu já fiz até as 17, já fiz até as 18. Então, mas o jejum, para ti que não consegue fazer 2 refeições, faça uma refeição. Se tu precisa de tomar medicação após o café e tu tem que comer alguma coisa de manhã, então tu toma o teu café e faz o teu jejum então de uma outra refeição. Uma refeição que tu não tenha que tomar medicação junto com a refeição. Aí escolhe a refeição que tu possa fazer o jejum. Eu quero dizer para ti que o jejum não é fácil. Não é moleza, não. Quem quer moleza, come sopa de minhoca. Isso é um ditado, viu? Não se come sopa de minhoca. Mas eu vi uma amiga minha que ela tinha 3 filhos do coração. E tinha um deles que não gostava muito de trabalhar. E ela chamava muita atenção dele. Ela dizia, ó, tu quer moleza, vai comer sopa de minhoca. Então, a gente precisa, né, fazer algo. Se tu fez um voto com Deus, eu não sei qual voto, mas tem alguém aqui que fez um voto e não conseguiu cumprir. Deus está me revelando isso. Está aqui no versículo 1 do Salmo 65 e está também no Salmo 66, no versículo 13 também está. O versículo 1 do Salmo 65 diz assim, ó: por ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Então, o voto se paga a Deus. Versículo 13 do Salmo 66. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Eu tenho cumprido o voto do qual o Senhor eu fiz ao Senhor. Então, quando eu faço um voto ao Senhor, eu vou pagar o voto. Deus não se agrada de voto de tolo. Graças a Deus, eu nunca fiz o jejum pelo perdão, para pedir perdão porque eu não paguei um voto. Porque Deus sempre me deu a graça e a sabedoria, que vem dele, não vem do homem, de eu não fazer o voto. Como que eu vou fazer um voto que eu não posso alcançar? Tem muitas pessoas que fazem o voto pela fé e não conseguem cumprir com o voto. Porque tem pessoas que te estimulam tanto com a fé
E tu acaba fazendo voto pela emoção. Então eu quero dizer para ti, ó, se tu fez um voto e tu não teve condições de cumpri-lo, mas não teve de verdade, porque se tu tem condições, paga o teu voto, cumpre ele, não precisa fazer o jejum, vai cumprir o teu voto, pagar o teu voto. Eu não sei o que é, mas existe alguém aqui que fez o voto e não cumpriu. Então, se tu não conseguiu pagar o voto e tu não tem condições de pagar o voto, faça um jejum e ora pelo menos 3 vezes. Lê a palavra pelo menos 3 vezes. Cada oração tu leia um capítulo da Bíblia. Leia um capítulo. Tu pode ler. Abre a Bíblia aleatória e lê um capítulo. Ou então tu lê lá Deuteronômio, capítulo 28. Ali, do versículo 1 ao 14, fala sobre as bênçãos dos filhos que obedecem a Deus. E fala também sobre as maldições dos filhos que não obedecem a Deus. Então, quando nós fazemos um voto a Deus e não cumprimos, nós estamos desobedecendo a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, se tu ler todo ele, tu vai ver todas as bênçãos que alcançam os filhos de Deus que obedecem. E tu vai ver todas as maldições que alcançam os filhos também de Deus, que buscam a Deus, mas aqueles que não cumprem com o seu propósito. Deuteronômio capítulo 28. E tu pode ler também João 10. João 10 que fala que Jesus é o nosso pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele chama pelas ovelhas e elas escutam sua voz, elas ouvem e o seguem. Então, se tu não está conseguindo cumprir com o teu voto, tu não está ouvindo a voz do teu pastor. Então, leia João 10. Amém? E se tu anda caindo no laço do passarinheiro, tu anda caindo por enredo nas lábias de homens, de pessoas, leia o Salmo 91. Então eu deixo essas 3 palavras. Você que fez um voto com Deus e não teve condições de cumpri-lo, tu não pôde pagar o voto, tu não vai fazer um voto agora com propósito, eu vou fazer, porque se eu não pagar, eu vou fazer um jejum. Isso aqui é algo muito específico. Deus mandou eu falar isso para ti agora. É algo que veio do Pai. Mas Deus, o Espírito Santo está te orientando. Não faça um voto pela emoção. Não faça um voto por alguém que te pressiona, dizendo, cadê tua fé? Age a tua fé. Eu tenho fé, eu creio em Deus. E eu creio de verdade. Eu creio. Mas eu não vou fazer um voto de tolo. Eu não vou fazer um voto de tolo. Não vou fazer. Uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos, eu era novinha na fé. Eu estava com dinheiro na bolsa. Que aquele dinheiro era para comprar zíper e linha. Porque eu costurava, eu fazia reforma, fazia roupas também, tinha ateliê. E aquele dinheiro que eu tinha ali, eu tinha pego da pessoa que me deu a roupa para comprar a linha e o zíper. E era o dinheiro que eu tinha. E foi falado lá no altar, o pregador, o pastor. Isso lá no início da minha fé, não na cruzada de fé. Foi numa igreja que eu fui durante 2 meses, me atacaram na rua e quando eu vi eu estava indo lá, uma igreja de 2 meses. Não vou dizer a placa, não vou citar a placa, mas não é a igreja, as igrejas que eu congreguei, tá? Eles falaram bem assim, ó, você aí que tem um dinheiro no bolso ou na bolsa que não é seu, faça um voto de fé e traga no altar. Gente, como que eu ia fazer um voto? Como que eu ia ir no altar e levar um dinheiro, aquilo que não é teu? Foi falado bem assim. Haja a tua fé com aquilo, isso que tu tem no bolsillo que não é teu. Como que se não é meu? Eu vou colocar aquilo que não é meu. Aquele dinheiro que foi colocado na minha mão era para mim comprar linha e o zíper. Não era para eu fazer um voto com aquele dinheiro, não. Eu não fiz o voto. Eu não vou fazer um voto com aquilo que não é meu. Não vou fazer. Isso é voto de tolo. Então não seja tola, não seja tolo. Não faça voto pela emoção.
Faça voto. Quando o Espírito Santo de Deus falar contigo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Então você que fez um voto e não conseguiu cumprir, e tu hoje não tem como cumprir este voto, faça um jejum, entregando uma refeição, mas tu entra nesse jejum após 3 horas da última refeição. E aí tu faz um jejum de uma refeição até a próxima. Uma refeição tu vai deixar. E durante este intervalo que tu vai entregar a refeição, quando tu abrir, quando deu as 3 horas, tu vai abrir o jejum. Tu vai ler Deuteronômio, capítulo 28, tu vai ler todo ele. Se eu não me engano, eu não lembro direito. São 30 e poucos versículos. Eu sei que são 14 das bênçãos e depois dos 15 em diante das maldições. Então, são 3 capítulos da Bíblia que tu vai ler. Tu vai, na hora que tu abrir o jejum, você que não conseguiu pagar o voto e não tem condições. Deus está fazendo isso por misericórdia, porque Ele te ama. E Ele quer que tu tenha uma vida limpa no altar dele. Amém? Para adorar Ele. Sabe que pode ser para limpar o banheiro da igreja? Pode ser para tirar o pó da cadeira? Nós devemos estar com a vida bem direitinha perante Deus. Tudo aquilo que é errado a gente tem que deixar. É importante nós fazer isso. Nós somos falhos todos os dias, mas nós precisamos reconhecer todos os dias e colocar na cruz. Porque nós precisamos dar o melhor para o nosso Jesus. Então, quando tu abrir o jejum, lê Deuteronômio 28. Todo o capítulo. E ora. Peça perdão por tu ter feito um voto e não ter cumprido. Aí depois, no intervalo da outra refeição, tu ora mais uma vez e leia João capítulo 10. Lê João capítulo 10. E daí, na próxima refeição, tu só vai entregar uma, antes de tu entregar o jejum, quando tu for entregar o jejum, daí antes de tu comer, quando tu for entregar o teu jejum, que é na terceira oração, tu vai orar e tu vai ler o Salmo 91. Para Deus te livrar do laço do passarinheiro. Nós não podemos fazer um voto pela emoção, ou o pastor disse, tu não tem fé, mas eu tenho. Faz pela minha fé. Não usa a fé do outro. Misericórdia. O diabo está furioso de você saber a verdade. Mas eu quero dizer para ti que Jesus está feliz. Está feliz porque tu vai poder botar tua vida em dia com o Pai. O filho que honra o Pai tem prazer. Porque aquele que não honra, o filho pródigo, ele pegou tudo e foi embora. Jogou tudo fora e voltou. Voltou arrependido. E o que o pai fez? O pai mandou matar um novilho gordo, fez um churrasco, colocou um anel no dedo, sandália nova nos pés. E o filho que tinha tudo ficou bravo, com ciúme, com inveja. Eu que estou aqui, trabalhando para ti o tempo todo, tu não me ofereceu nenhum cabrito. E para ele tu faz um banquete. E o que aquele pai falou pro filho? Pro filho que tinha tudo. Filho, este teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Ele voltou, pai. Então eu quero dizer para ti que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus por causa dos nossos erros. A pessoa faz o voto e não cumpre. Ou então a pessoa é mentirosa, a pessoa mente. Ou a pessoa faz trapaça, inventa coisas que parece que não é nada, mas eu quero dizer para ti, o diabo pode ser uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha, o diabo incendeia um bosque inteiro. Uma casa, ela pode pegar fogo, queimar tudo.
por uma pequena faísca que cair numa roupa de cama, pode dar um incêndio e queimar a casa inteira. Então nós temos que cuidar muito do templo do Espírito Santo. Temos que cuidar. Se tu fez um voto, paga-os. Eu quero terminar aqui a palavra, eu vou ler até o versículo 10, amém? Versículo 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá a carne. Toda a carne, olha só. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu espias as nossas transgressões. Deus, ele espia as transgressões. Deus, ele tem cuidado dos seus filhos. E ele quer o melhor para a tua vida. Aleluia. Versículo 4. O versículo 3. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu espias nossas transgressões. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Pelas coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada, e enches de água os seus regos, fazendo-a descer em suas margens. Tu a amoleces com a muita chuva e abençoa as suas novidades. Então eu deixo essa palavra para ti, o Salmo 65, e eu li o versículo 13 do Salmo 66, que diz: entrarei em tua casa com holocausto e pagar-te-ei os meus votos. Então, a palavra de Deus, aqui ela nos adverte sobre os votos. Devemos pagar o voto que nós fizemos. Amém? Entendeu? Se tu não pôde, tu não tem condições, o que tu deve fazer? Escuta quantas vezes for necessário este vídeo. Porque a palavra de Deus é a verdade. E essa revelação que eu trouxe é porque Deus te ama. E Ele quer uma casa limpa, para que Ele possa usar. Vinho novo é colocado em odres novos, vinho velho em odres velhos, para que não se rompam os odres. Então vamos deixar a casa arrumada, vamos estender bem a cama, deixar o lençol esticadinho, colocar uma colcha, ou estender a cama, né? Assim vamos cuidar também do templo do Espírito Santo, né? Vamos cuidar da casa de Deus, vamos cuidar dela. Vamos orar? Em seguida já pausa o vídeo, que tem tempo, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta palavra, Pai. Toda honra, toda glória, Deus, é somente para Ti. Obrigada, Deus, por esta revelação, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, a Teus filhos, Pai. Porque tem alguém aqui, Pai, que fez um voto e não conseguiu pagar, Pai. Mas ele vai poder, Senhor Jesus, se redimir contigo, Pai. Fazendo, Senhor, um jejum, Pai. Entregando a refeição para Ti, Pai. E lendo a Bíblia, Pai, e orando, Pai. Reconhecendo a sua falha. E que não venha mais fazer um voto pela emoção ou porque alguém pediu, mas sim, quando o Espírito Santo falar, pode fazer o voto. Quando Deus fala, tu faz e tu vai cumprir, porque Deus te dá condição para cumpri-la. Quando é Deus que fala, Ele faz e tudo se realiza e acontece aquilo que Deus tem para a tua vida, porque foi Ele quem falou.
Deus faz acontecer tudo aquilo que nós não imaginava que Ele fizesse. Ele faz. E tu pode ser bem-sucedida na tua vida, amém? Então, te inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo. E seja bênção na vida de outras pessoas. E que a tua casa seja abençoada, a tua família, com saúde, com paz, com alegria, com o amor de Deus Pai. E eu te abençoo no nome de Jesus. Te inscreve neste canal, curte, compartilha. E eu te abençoo. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Domingo, às 9h30, temos nosso culto aqui no Templo da Humildade, Rua Tarumã, número 689, parada 71, Gravataí, bairro São Jerônimo. Venham fazer parte deste grande milagre que Deus tem feito neste lugar. Venham fazer parte do sobrenatural de Deus, amém? Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.